Urgente! Zombaram de Padre Pio e o castigo não tardou. Aconteceu agora aqui no Brasil. Um episódio tão forte que até quem nunca acreditou agora silencia em respeito. Você que está me ouvindo sabe, não existem coincidências, muito menos quando se mexe com quem dedicou a vida a interceder por almas aflitas. Imagine o pavor, o arrepio que percorreu a espinha daqueles que ousaram rir, debochar, desprezar os sinais. Até que diante de todos veio a resposta do céu. O castigo não foi simbólico nem discreto, foi real, impactante e deixou marcas que ninguém vai esquecer. Ouvindo isso, talvez você já sinta aquela angústia silenciosa no peito, aquela pressão invisível dizendo: fique atento, não ignore, porque o mesmo pode acontecer perto de você. É doloroso saber que, mesmo depois de tantos alertas, a humanidade continua se afastando da fé, desprezando os sinais mais claros, aqueles que brilham como luzes no meio da noite escura. Quando zombaram de Padre Pio, não perceberam que não estavam afrontando um homem comum, mas alguém que carrega consigo as chagas visíveis de Cristo, uma testemunha viva do sobrenatural, alguém que sofreu para que nós fôssemos salvos. E agora, quem zombou, paga o preço, enquanto muitos, talvez você também, sentem o chamado ardente no coração, aquela sensação incômoda de que precisam mudar antes que seja tarde demais. E atenção, no comentário fixado está o link de um livro digital raro de Padre Pio, com orações reveladas para momentos de total desespero. São pouquíssimas unidades. Pegue agora, antes que seja tarde demais. Depois, testemunhe com fé. Padre Pio, essa luz chegou na hora exata. Não se trata de medo vazio, nem de superstição. É constatação, é realidade. O Brasil está presenciando as consequências espirituais que muitos juravam serem apenas histórias antigas, coisas do passado. Mas o passado está mais vivo do que nunca, se manifestando aqui e agora. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque zombar de quem é santo, zombar de quem dedicou a vida à oração, é como cuspir no rosto de quem estende a mão para te salvar do abismo. Não existe outra palavra. É uma loucura espiritual que sempre termina em dor. Muitos agora estão assustados, mas poucos entendem o verdadeiro significado desses sinais. Em meio a esse cenário sombrio, cresce um sentimento que talvez você, como tantos outros, também esteja experimentando. A necessidade de proteção espiritual, a busca desesperada por uma âncora firme em meio às tempestades da vida. Não é por acaso que Padre Pio deixou revelações preciosas para estes tempos, orientações que podem salvar famílias inteiras, que podem blindar sua casa contra ataques invisíveis. E sim, no comentário fixado, deixei um presente espiritual precioso. O livro digital de Padre Pio, com mensagens ocultas por décadas. São poucas unidades e podem desaparecer a qualquer momento. Abra esse conteúdo somente se seu coração está clamando por uma intervenção divina. Depois, declare com alma: essa oração mudou completamente minha vida. Agora, você que está ouvindo isso, talvez esteja pensando: por que comigo? Por que estou ouvindo exatamente essa mensagem? Porque você foi escolhido para saber, para não se calar, para alertar e proteger os que ama. Não ignore esse chamado, não trate como mais uma história sem importância, porque quem zomba de Deus e de seus santos, colhe aquilo que planta. A história do Brasil hoje é testemunho disso. O castigo não veio por acaso, não veio de forma desordenada. Foi cirúrgico, certeiro, como se dissesse basta. E agora, cada um que ouviu precisa decidir. Vai continuar zombando ou vai se curvar e pedir misericórdia? Talvez você esteja aí com o coração apertado, lembrando de familiares que também se afastaram da fé, que já não acreditam em mais nada, que vivem como se Deus não existisse. E isso dói, eu sei. Dói porque você, assim como muitos que me ouvem agora,
Sente no fundo da alma que algo está errado no mundo, que estamos atravessando um tempo estranho, pesado, em que o mal se disfarça de bem e a verdade é ridicularizada. Mas há um refúgio, há uma saída, e ela está mais próxima do que você imagina. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua existência para sempre. Mas saiba, não foi feito para todos, só para quem está pronto para receber. Poucas unidades foram liberadas. Pegue agora, antes que seja tarde. Depois, escreva com fé. Essa palavra me encontrou no fundo da alma. E como não estremecer ao lembrar das palavras de Padre Pio, sempre tão firmes, tão verdadeiras, mesmo quando o mundo insistia em zombar dele? Ele que suportou dores inimagináveis, que intercedeu por milhões sem pedir nada em troca, que recebeu a missão de avisar, de consolar, de proteger. E agora, mesmo após sua partida, sua presença é tão viva que os castigos anunciados continuam se cumprindo, sem que ninguém possa impedir. E o Brasil viu, e o Brasil sofreu, e talvez você esteja sofrendo também, porque zombaram daquilo que é sagrado, daquilo que é puro, e a consequência sempre chega, como chegou. O que muitos ainda não entendem é que não se trata de um castigo para destruir, mas para despertar, para arrancar de uma vez por todas a venda dos olhos, o torpor que mantém as almas adormecidas enquanto o mundo caminha para o precipício. Talvez essa seja a sua última chance de ouvir e entender antes que seja tarde demais. Por isso, não saia daqui sem prestar atenção. Padre Pio deixou revelações e orientações específicas para quem está vivendo exatamente o que estamos passando agora. Deixei no comentário fixado o link para o livro digital com as orações que Padre Pio teria guardado para os dias mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa pode ser sua última chance de esperança. São pouquíssimas unidades. Pegue agora antes que desapareçam. Depois confesse: Senhor, essa oração era tudo o que eu precisava. E quando você lê ou ouve isso, talvez uma parte de você queira negar, queira fingir que não é com você, que é só mais uma história para assustar. Mas outra parte, mais profunda, mais sincera, sabe que é verdade. Que esses sinais não estão aí por acaso, que essa mensagem chegou até você como um presente, ou talvez como um alerta, para que não demore mais, para que não continue vivendo como se o espiritual não existisse, porque ele existe, e o que aconteceu no Brasil é prova disso. A zombaria trouxe dor, trouxe perda, mas também trouxe a oportunidade de arrependimento, de reconciliação. E você pode sim, hoje, agora, tomar uma decisão que muda tudo. Escolher a fé, escolher a proteção espiritual, escolher seguir os ensinamentos de alguém que dedicou a vida inteira a isso, Padre Pio. Não é uma escolha fácil, eu sei, porque exige humildade, exige reconhecer que sozinho você não pode vencer as batalhas invisíveis que te cercam todos os dias. Mas quem já fez essa escolha nunca se arrependeu, e você pode ser o próximo a testemunhar isso. Padre Pio deixou revelações sagradas para aqueles que mantivessem a fé nos dias mais difíceis, e elas estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se você sente que precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora, antes que tirem do ar. Depois declare com o coração: eu fui profundamente tocado por essa verdade. Agora respire fundo e pense. Quantas vezes você ignorou pequenos sinais, pequenas intuições, aquele pressentimento que diz: não vá por esse caminho? Quantas vezes você se afastou daquilo que sabia, no fundo, ser o certo, simplesmente por medo, por orgulho ou por achar que ainda tinha tempo? Mas o tempo, como você bem sabe, passa rápido. E muitas vezes, quando a ficha cai, já é tarde demais. Não permita que isso aconteça com você. Hoje, você tem a chance de ouvir, de refletir, de mudar. Não por medo, mas por amor. Por amor a você mesmo, a sua família, a sua alma. E veja,
Se essa mensagem chegou até você, não foi por acaso. Talvez seja justamente a intervenção divina que você tanto pediu. Talvez em silêncio, talvez em lágrimas que ninguém viu. Deus vê. Padre Pio intercede. E agora essa oportunidade se abre diante dos seus olhos. Não desperdice. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois, escreva: Deus é fiel. Eu creio. O mundo pode continuar zombando, pode continuar fingindo que tudo é apenas coincidência, que não existe justiça divina, que tudo acaba quando a vida termina. Mas você sabe que não é assim. Você sente no seu íntimo que há algo maior, algo que observa, que corrige, que salva e que castiga quando é necessário. E esse castigo, tão recente, tão próximo, tão brasileiro, é prova viva disso. Não permita que o medo te paralise, mas que ele te desperte, porque o medo pode ser o começo da sabedoria, pode ser o ponto de partida para uma nova vida, mais conectada, mais protegida, mais segura. E quando você ouvir os relatos, os testemunhos de quem viu e viveu o castigo após zombarem de Padre Pio, perceberá que não há força humana capaz de impedir a justiça espiritual. Não há argumento, não há explicação científica que consiga apagar o que aconteceu. E talvez agora você esteja sentindo um aperto no peito, uma vontade de chorar, ou talvez uma raiva, ou uma angústia. Não lute contra isso. Deixe sentir. Porque é justamente esse sentimento que está te mostrando que sua alma está viva, que ela ainda é sensível ao chamado do alto. E mesmo que muitos zombem, que muitos riam, que muitos continuem como se nada tivesse acontecido, você não vai mais conseguir ignorar. Porque a partir de agora, essa verdade mora dentro de você, incomoda, transforma, inquieta. E isso é bom, sinal de que você não está perdido, sinal de que ainda há esperança. Deixe que esse incômodo cresça, que ele te leve a buscar mais, a não se contentar com respostas superficiais. E então, você percebe que o peso desse chamado não é qualquer coisa. Ele te cutuca na alma, te faz estremecer por dentro, mesmo que sua aparência permaneça inabalável diante dos outros. Mas você sabe que não está imune, que o que aconteceu com aqueles que zombaram de Padre Pio não é um fato isolado. É um aviso, um alerta divino que agora ecoa até você. E não adianta tentar se esconder, desviar a atenção ou negar. O mundo espiritual não precisa da sua permissão para agir. Ele simplesmente age. E quem permanece cego, quem insiste em rir, acaba pagando um preço que nenhuma moeda compra de volta. A paz, a segurança espiritual, a proteção divina. Você precisa entender com urgência que os sinais estão cada vez mais claros e que ignorá-los é a mesma coisa que assinar sua sentença com as próprias mãos. O castigo recente que abalou o Brasil não é um fim em si mesmo, mas um prelúdio, um prenúncio sombrio do que está por vir se a humanidade não se dobrar diante do que é sagrado. Não ache que você está seguro apenas porque está ouvindo essa mensagem no conforto do seu lar, cercado pelos seus objetos, pela rotina que te ilude com uma falsa sensação de estabilidade. A qualquer momento, essa estabilidade pode ruir, como ruíram tantas vidas que zombaram daquilo que não compreendiam, ou pior, daquilo que ousaram desprezar. A maioria das pessoas não quer ouvir isso. Não quer encarar essa verdade brutal, mas necessária. Existe uma consequência para quem ignora o espiritual, para quem trata a fé como brincadeira, para quem faz piada daquilo que pode ser justamente o único recurso de salvação. Você consegue perceber o quão grave é zombar de alguém como o Padre Pio, um homem que recebeu as chagas de Cristo, que intercedeu por milhões, que viveu em constante dor para que outros pudessem ser salvos, e mesmo assim zombaram. E não só zombaram,
Desafiaram, insultaram, menosprezaram. Agora pagam o preço e você precisa decidir. Vai seguir o mesmo caminho ou vai despertar antes que seja tarde demais? A escolha está aí, tão clara quanto o céu carregado antes da tempestade. E não pense que terá outra oportunidade como essa. Talvez essa seja a última vez que você escute uma mensagem assim, tão direta, tão incisiva, tão cheia de amor e ao mesmo tempo de temor. Porque quem ama de verdade, alerta. Quem ama não passa a mão na cabeça enquanto o outro caminha para o abismo. Quem ama grita, sacode, desperta. E é isso que eu estou fazendo com você agora, despertando. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E se nesse momento você sente o coração acelerado, se percebe uma inquietação que não sabe explicar, não fuja. Isso é a sua alma reagindo, despertando, se mexendo depois de tanto tempo adormecida sob o peso da rotina, das preocupações mundanas, das distrações vazias. Não pense que está sozinho nesse sentimento. Milhares agora, como você, sentem o mesmo, porque este é um chamado coletivo, uma convocação espiritual para aqueles que ainda têm ouvidos para ouvir. E não são todos que terão coragem de seguir até o final, de enfrentar o desconforto dessa verdade, mas você pode ser um desses poucos. E imagine por um instante. Se você soubesse que há uma proteção, uma orientação, uma chave espiritual capaz de mudar completamente o rumo da sua vida e da sua família, você não faria de tudo para ter acesso a ela? Pois é exatamente isso que Padre Pio deixou, escondido dos olhos do mundo por anos e agora disponível, mas por pouco tempo, não por acaso, não por coincidência, mas por providência. E atenção, Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. E veja, a maior tragédia não é o castigo que caiu sobre os que zombaram de Padre Pio, mas o fato de que muitos, mesmo vendo tudo isso acontecer, permanecem indiferentes, frios, cegos. Você não precisa ser mais um deles. Não permita que o medo paralise, mas que ele te mova. O medo é sinal de que você percebe o risco, de que ainda está vivo espiritualmente. A indiferença, sim, é o maior perigo, porque é ela que mata a alma antes mesmo do corpo tombar. Por isso, sinta esse temor. Deixe ele te impulsionar para a busca daquilo que pode, de fato, te proteger. Você acha mesmo que é seguro continuar ignorando o que está acontecendo ao seu redor? Olhe com atenção. O mundo está colapsando em todos os sentidos. Violência, doenças, confusão espiritual, famílias desfeitas, corações despedaçados. E tudo isso apontando para uma só causa: o afastamento do divino. E nesse cenário, zombar de alguém como Padre Pio é assinar sua própria ruína. Não se iluda. Não há neutralidade nesse campo. Ou você se protege, ou será tragado pela força invisível que já está varrendo muitos para o desespero. E eu sei, você não quer isso. Nenhuma mãe quer ver seu filho se perder. Nenhum avô quer ver sua família desintegrada. Nenhuma mulher, como tantas que me ouvem agora, quer deitar a cabeça no travesseiro e dormir com a angústia de não ter feito tudo o que podia para proteger os seus. Então, por que hesitar? Por que adiar? O tempo não para. A próxima tragédia, o próximo castigo, pode não estar tão distante quanto você imagina. Pode estar já batendo na sua porta, silenciosa, invisível, mas implacável. E nesse momento, enquanto você ouve cada palavra, o mundo espiritual está se movendo. Anjos e demônios estão em guerra pelas almas. E cada escolha que você faz, por menor que pareça, pesa nessa balança. Você pode até tentar se enganar, fingir que é exagero, que tudo isso não passa de uma narrativa religiosa. Mas o que aconteceu no Brasil
prova que não é real, é concreto. E o próximo a ser atingido pode ser alguém muito próximo a você, ou até mesmo você. Você se lembra de quando era criança e acreditava que bastava fechar os olhos para que o perigo desaparecesse? Pois bem, essa ilusão já não serve mais. Fechar os olhos agora só vai te deixar mais vulnerável, mais exposto, mais indefeso. É hora de abrir os olhos espirituais, de enxergar o que poucos têm coragem de ver. Estamos vivendo tempos sombrios, e zombar de quem é santo só agrava ainda mais a nossa situação. Não subestime os sinais, não banalize os alertas. E, por favor, ouça com atenção. O que estou dizendo aqui não é para te amedrontar inutilmente, mas para te preparar. O medo é um instrumento precioso quando nos faz agir, quando nos tira da paralisia. Ele é o início de toda a sabedoria. Por isso, não lute contra esse sentimento que agora cresce no seu peito. Acolha-o, permita que ele te conduza a um lugar seguro, ao refúgio que Padre Pio deixou para aqueles que, humildemente, reconhecem sua necessidade de ajuda divina. Você sente o chamado? Consegue perceber a gravidade deste momento? Então não hesite. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém? Eu fui tocado por essa palavra. E agora imagine. E se você deixar passar essa oportunidade? E se amanhã for tarde demais? Quantas vezes na sua vida você já se arrependeu por não ter agido quando teve a chance? Não permita que isso se repita, não com algo tão sério, tão decisivo, tão definitivo. A diferença entre quem sobrevive espiritualmente e quem se perde está justamente nisso, na capacidade de perceber o momento certo de agir. E esse momento é agora. Muitos vão ignorar. Muitos vão rir, zombar, como já fizeram antes. E o resultado foi trágico. Mas você não precisa seguir essa multidão que caminha alegremente para o abismo. Você pode ser diferente. Pode ser aquele ou aquela que, ao ouvir esse chamado, decidiu mudar. Proteger a sua casa, sua família, sua alma. Não espere que o castigo bata à sua porta para só então perceber o valor da proteção espiritual. Antecipe-se. Faça hoje o que muitos deixarão para amanhã e que para muitos será tarde demais. E se agora você sente um nó na garganta, um peso no peito, um desejo de chorar, não se envergonhe. Isso é sinal de que ainda há sensibilidade em você, de que sua alma ainda responde ao chamado do alto. Muitos já perderam essa capacidade, já estão tão endurecidos, tão cegos, que mesmo vendo os sinais, mesmo ouvindo os relatos, permanecem como estátuas, frios, imóveis. Até que o castigo finalmente os desperte. Mas você não precisa passar por isso. Você pode agora escolher um caminho diferente, mais seguro, mais protegido, mais iluminado. E não, isso não significa que sua vida será isenta de problemas, de dores, de desafios, mas significa que, ao enfrentá-los, você não estará sozinho, não estará vulnerável, não estará sem armas espirituais. E Padre Pio quer te oferecer exatamente isso, uma proteção que vai além do que seus olhos podem ver, uma defesa que nenhuma força humana é capaz de derrubar. E lembre-se, o livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Não subestime o poder dessas palavras, nem a gravidade deste momento. O que aconteceu com os que zombaram de Padre Pio é só um prelúdio do que está por vir se continuarmos ignorando os sinais. Você tem agora a oportunidade de fazer diferente, de se colocar sob a proteção espiritual, de buscar as revelações que podem transformar não só sua vida, mas a de todos ao seu redor. Não desperdice.
E eu sei que neste exato momento há uma luta acontecendo dentro de você. Uma parte quer agir, outra parte quer adiar, quer racionalizar, quer negar. Mas saiba que essa resistência é o que mantém tantas pessoas presas à dor, ao sofrimento, à destruição espiritual. Não ceda a ela, seja mais forte. Escolha ouvir o chamado, escolher a proteção, escolher a fé. E se chegou até aqui não foi por acaso. É sinal de que você está entre os poucos que ainda conseguem ouvir, sentir, perceber. Então não pare agora. Continue, busque, aprofunde-se. E, por favor, não se esqueça. Compartilhe esta mensagem com quem você ama. Talvez para eles você seja o único instrumento que Deus quer usar para salvá-los do que está por vir. E se você não compartilhar? E se essa mensagem parar aqui, apenas com você, enquanto quem você mais ama segue cego, vulnerável, despreparado? Pense. E se o próximo castigo não atingir um estranho, mas alguém da sua casa, alguém do seu sangue? Essa é a pergunta que muitos evitam, que muitos escondem no fundo da mente porque têm medo da resposta. Mas fugir disso não muda o fato de que o mundo espiritual age, e quem ignora os sinais será, cedo ou tarde, tocado por eles da maneira mais dura, mais inesperada e mais irreversível. Quantas vezes na sua vida você se arrependeu por não ter dito algo, por não ter avisado, por não ter alertado alguém que precisava? Não deixe que esse seja mais um desses momentos. O tempo não está mais a seu favor. Cada segundo que passa, cada batida do seu coração, aproxima você ou da proteção ou da dor. Não há um meio termo, não há um espaço neutro onde você possa apenas se esconder e esperar que tudo passe. O espiritual está se movendo com uma velocidade que a maioria nem percebe, mas você, que está aqui, ouvindo, já sabe. E sabe que precisa agir. E eu repito, não há coincidência em você ter chegado até aqui. Você foi escolhido para ouvir, para saber, para decidir. Muitos ao seu redor continuam cegos, anestesiados pela rotina, pelas distrações inúteis, pelas mentiras que o mundo oferece. Mas você foi alcançado. Agora, o que fará com isso? Ignorará, como fizeram os que zombaram de Padre Pio e pagaram com o sofrimento? Ou entenderá com humildade que este é o momento de mudar, de se proteger, de proteger quem você ama? E o mais importante, não caia na armadilha de achar que isso não é com você, que só acontece com os outros, que não existe esse risco. Todos nós, sem exceção, estamos expostos. A diferença é que alguns já se protegeram espiritualmente, já se armaram com as orientações deixadas por quem viu além, por quem sofreu por nós. Outros seguem nus, desarmados, à mercê do pior. E você? Em qual desses grupos quer estar? Se você sente agora um aperto no peito, não ignore. Isso é o Espírito Santo agindo, é sua alma despertando, é a verdade penetrando onde nenhuma palavra humana jamais conseguiria alcançar. E eu te imploro, não endureça o coração. Não finja que é só mais um vídeo, só mais uma mensagem. Não é. É o chamado que muitos pediram por anos, às vezes em lágrimas escondidas, às vezes em orações silenciosas no meio da noite, quando ninguém mais ouvia. Mas Deus ouvia. E agora Ele responde, através deste alerta, através deste convite. E se você ainda duvida da gravidade do que está acontecendo, olhe ao seu redor. Quantos sinais mais precisa? Quantas tragédias? Quantos desastres, quantas perdas irreparáveis vão precisar acontecer até que você reconheça que estamos vivendo tempos proféticos, tempos de purificação, tempos em que zombar do sagrado é pisar em terreno minado? Cada passo dado sem consciência, cada palavra dita sem reverência, cada desprezo ao espiritual é um risco que ninguém deveria correr. E aqui vai mais um alerta. Não pense que você terá muitas oportunidades como esta. O mundo espiritual não costuma repetir o mesmo chamado várias vezes. Quem ouve e responde é protegido.
Quem ouve e ignora, colhe as consequências. O que aconteceu com os que zombaram de Padre Pio no Brasil não foi uma coincidência isolada. Foi a confirmação de tudo que ele profetizou, de tudo que ele sofreu, de tudo que ele suportou por amor às almas. E agora é a sua alma que está em jogo. Não espere que o sofrimento bata à sua porta para só então perceber o valor do que está sendo oferecido agora, gratuitamente, por misericórdia, por compaixão. Se você está aqui, é porque Deus ainda está investindo em você, porque ainda acredita que pode despertar, proteger-se e proteger quem ama. E atenção, o livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora. Depois diga, amém, eu ouvi o chamado. E agora permita-me te fazer uma pergunta direta, sem rodeios. Você está preparado para o que vem? Porque o que aconteceu no Brasil foi apenas o começo. Muitos não acreditaram, muitos riram, muitos fizeram pouco caso. E agora choram, agora se arrependem, agora gostariam de ter ouvido antes. Não seja como eles. Não deixe para chorar quando já não houver mais o que fazer. O choro do arrependimento tardio é o mais doloroso, o mais cruel, o mais silencioso, porque não encontra resposta, não encontra consolo. Você já percebeu como, ultimamente, tudo parece mais pesado, mais confuso, mais incerto? Não é só impressão. Não é paranoia, é espiritual. É o peso do afastamento de Deus que está esmagando a humanidade, que está apertando lentamente até que as almas despertem ou sucumbam. Não há escapatória, não há neutralidade. Ou você se protege ou será atingido. Simples assim. E eu sei que essa verdade é difícil, que dói, que assusta, mas precisa ser dita, precisa ser ouvida, precisa ser acolhida. E talvez, agora, você esteja lembrando de alguém que ama, que está afastado, que vive como se nada disso fosse real. E isso dói ainda mais, não é? Dói ver quem amamos caminhando cegamente para o abismo, sem que possamos fazer muito. Mas há algo que você pode fazer: compartilhar essa mensagem, orar, proteger-se, buscar as orientações que podem ser a diferença entre a salvação e a perdição. Não minimize isso, não adie isso. E veja, poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva. Hoje Deus falou comigo em silêncio. E você pode estar se perguntando, por que tantas pessoas zombam do que é sagrado? Por que tantos rejeitam o espiritual? Porque é mais fácil rir do que se confrontar, é mais fácil negar do que mudar, é mais fácil zombar do que se ajoelhar e pedir misericórdia. Mas esse caminho fácil é o que leva à destruição. E você já viu, já ouviu, já sabe. Quem zombou de Padre Pio experimentou na pele as consequências desse desprezo. Agora é com você. E não se engane, não precisa zombar diretamente para estar correndo risco. Basta ignorar, basta adiar, basta fingir que não é com você. O inimigo espiritual não precisa do seu desprezo explícito, basta a sua indiferença. É por isso que muitos estão sofrendo sem nem perceber a causa, sem nem entender por que suas vidas estão desmoronando. E talvez agora você esteja fazendo a conexão. Talvez os problemas que tem enfrentado não sejam apenas naturais. Talvez sejam espirituais. Talvez sejam a consequência de anos, ou mesmo décadas, de afastamento, de desprezo, de indiferença. E agora você tem uma chance rara de mudar isso, de buscar proteção, de buscar orientação, de buscar aquilo que pode transformar sua vida e a de quem você ama. Não desperdice. Não trate com frieza o que foi entregue com tanto amor, com tanta dor, com tanto sacrifício. Padre Pio não sofreu à toa. Ele sofreu para que hoje você pudesse ouvir essa mensagem e decidir mudar, decidir se proteger, decidir agir.
E, por favor, não caia na ilusão de que há tempo demais, de que ainda pode adiar para amanhã. O amanhã é uma promessa frágil, incerta, ilusória. O hoje é tudo o que você tem. E o que você faz hoje determina o que vai acontecer amanhã. Determina se você estará protegido ou vulnerável, salvo ou perdido. Não minimize o poder dessa escolha, nem subestime a gravidade deste momento. E veja bem, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E enquanto você pensa em quem compartilhar, em quem alertar, lembre-se, cada pessoa que você alcança pode ser alguém salvo do sofrimento, do castigo, da dor. Não subestime o poder de uma mensagem entregue no momento certo, na hora exata, à pessoa que mais precisava ouvir. E se você foi alcançado, é porque alguém orou por você, alguém intercedeu, alguém pediu, e agora é a sua vez de fazer o mesmo. E atenção, Padre Pio avisou, agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois, perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé, eu creio, Senhor. E talvez, nesse momento, você esteja pensando, eu não sou forte o suficiente para isso. Eu não sou santo o bastante. Eu não mereço. Mas deixe-me te dizer, ninguém merece. Ninguém é suficientemente forte ou suficientemente santo. A graça não é para os que merecem, mas para os que reconhecem que precisam. E se você está ouvindo isso, é porque você precisa. É porque sua alma está clamando, mesmo que sua mente ainda resista, ainda duvide, ainda lute. E não é fácil, nunca foi. Mas é necessário, é urgente, é vital. A diferença entre quem sobrevive e quem sucumbe espiritualmente está justamente aí, na disposição de reconhecer a necessidade, de buscar ajuda, de aceitar que sozinho não dá, que precisamos de algo maior, de alguém maior, de uma força que ultrapassa todas as nossas capacidades humanas. E essa força está disponível, agora, aqui, para você. Basta um passo, basta uma decisão, basta um sim. Não adie mais. Não finja que não ouviu, não finja que não entendeu. Você entendeu, você ouviu, e agora sabe que precisa agir. O livro está no comentário fixado. Pegue, leia, ore, proteja-se, proteja quem você ama, antes que seja tarde demais. E se você escolher ignorar? E se, mesmo depois de tudo o que ouviu até agora, continuar acreditando que isso não se aplica a você, que a sua vida é estável, que sua família está segura? Deixe-me te alertar. Essa é a mentira mais perigosa que você pode acreditar. É exatamente esse tipo de pensamento que afundou tantos antes de você, que zombaram, que desprezaram e que agora sofrem em silêncio com as marcas irreversíveis de uma escolha errada, de um orgulho que os impediu de buscar socorro a tempo. Não permita que isso aconteça com você. Quantas vezes você já ignorou aquele sentimento estranho, aquela intuição silenciosa que te dizia, não siga por esse caminho, não confie nessa pessoa, não faça isso? Quantas vezes você se arrependeu amargamente por não ter dado ouvidos? O que estou te dizendo agora não é diferente. É a sua intuição espiritual, é o seu anjo da guarda, é a mão de Deus te sacudindo, te chamando, te alertando de que o tempo está acabando. E você sabe, quando o tempo acaba, não há mais como voltar atrás. Não há mais como desfazer. Não há mais como pedir uma segunda chance. Por isso, não cometa o mesmo erro que muitos cometeram ao zombar de Padre Pio. Eles não acreditaram. Riram, menosprezaram, se esconderam atrás de uma capa frágil de autoconfiança e ceticismo. E agora pagam o preço. Alguns com perdas materiais irreparáveis. Outros com a própria saúde, com doenças que surgiram de repente, sem explicação, mas que são, para quem enxerga, sinais claríssimos de que mexeram com forças espirituais que não deveriam ter desprezado. E você pode até tentar racionalizar,
pode até tentar encontrar explicações naturais para tudo o que aconteceu, mas no fundo do seu coração, no íntimo da sua alma, você sabe, não há explicação humana para certos acontecimentos. O castigo que se abateu sobre aqueles que zombaram de Padre Pio no Brasil foi espiritual, foi sobrenatural, foi inevitável. E agora resta a você decidir. Vai esperar que algo semelhante aconteça com você ou vai se proteger enquanto ainda há tempo? Não caia na armadilha do orgulho. O orgulho espiritual é o maior inimigo da sua salvação. É ele que faz você achar que está tudo bem, que não precisa de ajuda, que não precisa buscar proteção, que não precisa mudar. Mas olhe ao seu redor. Está mesmo tudo bem? Sua família está protegida? Sua saúde está garantida? Seus dias estão livres de angústia, de medo, de incerteza? Se a resposta for não, então por que adiar o que pode ser sua salvação? Por que esperar o castigo para só então entender que precisava ter agido? E veja, não estou te dizendo isso para te amedrontar inutilmente, mas para te despertar, para te dar a chance que muitos gostariam de ter tido antes que fosse tarde demais. Não espere que a tragédia bata à sua porta para só então correr atrás do que está sendo oferecido agora, de graça, por misericórdia, por compaixão divina. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. E se nesse momento o seu coração está acelerado, se as suas mãos estão frias, se você está sentindo aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar que não sabe de onde vem, não lute contra isso. É a sua alma reagindo. É o seu espírito despertando depois de tanto tempo, anestesiado pela rotina, pelo materialismo, pela ilusão de que está no controle de tudo. Mas você sabe, não está, nunca esteve e nunca estará. Só existe um que pode te proteger, que pode blindar sua casa, que pode segurar sua mão quando o caos vier, e ele vai vir, você sabe. Padre Pio dedicou sua vida a alertar sobre isso. Sofreu, sangrou, intercedeu por nós e ainda assim foi zombado. E mesmo assim, ainda deixou como último ato de amor orientações preciosas, orações poderosas, revelações que podem ser a diferença entre a salvação e a perdição. E veja, no comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que está mudando vidas em silêncio, longe dos olhos do mundo. Mas não se engane, não há exemplares para todos. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, o seu coração vai saber. Depois escreva, Padre Pio, eu ouvi e atendi teu chamado. E talvez você pense, mas será que é para mim? E eu te respondo com toda a certeza, se você chegou até aqui, se ouviu cada palavra, se sentiu cada cutucada na alma, então sim, é para você. Não foi acaso, não foi sorte, não foi coincidência, foi providência, foi resposta de oração. Talvez não sua, mas de alguém que te ama e que tem orado há anos para que você fosse alcançado, para que você despertasse, para que você fosse protegido antes que o castigo te atingisse. E agora você precisa decidir. Vai ouvir ou vai ignorar? Vai agir ou vai adiar? Vai proteger ou vai expor sua alma ao risco? Não há ninguém mais que possa fazer essa escolha por você. Nem sua mãe, nem seu pai, nem seu filho, nem seu pastor, nem seu padre. Só você. E essa escolha não é entre o conforto ou o desconforto, mas entre a vida e a morte espiritual, entre a proteção e o castigo, entre a bênção e a maldição. E veja, você não precisa ser perfeito para escolher a proteção. Não precisa ser santo, não precisa ser religioso, não precisa ter uma vida impecável. Só precisa reconhecer que precisa de ajuda, que precisa de orientação, que precisa de proteção. E Padre Pio deixou isso para você. Não como um fardo, mas como um presente, como um ato de amor, como um último gesto de quem sofreu para que você não precisasse sofrer. E por favor,
Não despreze isso. Não trate como mais uma mensagem, como mais um vídeo, como mais uma palavra que entra por um ouvido e sai pelo outro. Não. Isso é vida ou morte. Isso é espiritual. Isso é definitivo. E você sabe disso, sente isso, percebe isso. Mesmo que sua mente lute, que sua razão queira resistir, sua alma já entendeu, já foi tocada, já foi despertada. E atenção, no comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. E se você está sentindo agora aquela vontade de compartilhar isso, de enviar para alguém que ama, faça, não hesite, não adie. Talvez essa seja a última chance dessa pessoa. Talvez essa seja a única oportunidade que ela terá de ouvir esse alerta, de buscar essa proteção, de mudar o rumo da sua vida. E você pode ser o instrumento de Deus para isso. Não desperdice essa chance. Não deixe para depois. E por fim, eu te imploro, ouça. Não com os ouvidos, mas com a alma. Não com a razão, mas com o espírito. Não com a mente, mas com o coração. Esse chamado é para você. Esse alerta é para você. Essa proteção é para você. Não há tempo a perder. Não há garantia de amanhã. Só há o hoje, o agora, a oportunidade que Deus, por pura misericórdia, está colocando diante dos seus olhos. Então, escolha. Escolha a vida. Escolha a proteção. Escolha a fé. E depois, volte aqui e testemunhe, como tantos já fizeram, como tantos ainda farão. Eu fui protegido, eu fui salvo, eu ouvi e obedeci. Porque quem ouve e obedece é protegido. Quem ignora e zomba é castigado. E eu sei que, nesse momento, sua alma está em silêncio. Não porque está vazia, mas porque está escutando. E é nesse silêncio que Deus fala mais forte, que o Espírito Santo sopra mais intensamente, que a verdade penetra mais profundamente. Não lute contra isso. Não resista. Apenas aceite. Apenas acolha. E lembre-se, no comentário fixado está o link de um livro digital raro de Padre Pio, com orações reveladas para momentos de total desespero. São pouquíssimas unidades. Pegue agora, antes que seja tarde demais. Mas atenção, só baixe se você realmente precisa de um milagre imediato. Depois, testemunhe com fé. Padre Pio, essa luz chegou na hora exata. Agora, respire fundo, feche os olhos, sinta, perceba e escolha, porque o tempo está acabando. E não se engane achando que só porque você não viu o castigo com seus próprios olhos, ele não está acontecendo. O espiritual não depende do seu olhar, da sua percepção ou da sua aceitação. Ele age silenciosamente, muitas vezes quando ninguém percebe, até que seja tarde demais. E é isso que precisa entrar profundamente no seu coração agora. O tempo da ignorância acabou. A ilusão de que você pode simplesmente seguir a vida, sem se preocupar com as consequências espirituais, é o maior engano que o inimigo quer que você acredite. Não permita que ele vença. Não permita que ele tome o controle da sua vida, da sua família, da sua eternidade. Se você soubesse que a sua casa será invadida esta noite, o que faria? Dormiria tranquilamente, como se nada estivesse para acontecer, ou se levantaria e protegeria a si e aos seus? O que te digo agora é exatamente isso. Espiritualmente, há uma invasão prestes a acontecer. E você precisa decidir se vai proteger sua casa ou se vai simplesmente virar para o lado e continuar dormindo. Não há proteção para quem não se prepara. Não há blindagem para quem não age. O castigo não escolhe apenas quem zombou abertamente. Ele atinge os indiferentes, os negligentes, os que preferiram calar e não agir. E não pense que estou exagerando. Olhe ao seu redor. Quantos lares desfeitos, quantas famílias destruídas, quantas doenças que surgem do nada sem explicação médica plausível.
E todos procuram respostas onde não há, porque a verdadeira raiz é espiritual, invisível, ignorada. E muitos só percebem quando é tarde demais, quando a destruição já é irreversível. Não permita que esse seja o seu caso. Não permita que sua família seja mais um número, mais uma estatística, mais uma tragédia que poderia ter sido evitada. Eu preciso ser direto com você. O mundo não vai melhorar. As profecias estão se cumprindo. Os sinais estão cada vez mais evidentes. O caos, que muitos achavam que estava distante, agora bate à nossa porta. As nações estão em guerra, as famílias estão em guerra, as almas estão em guerra. Não há mais espaço para neutralidade. Ou você se posiciona espiritualmente, ou será tragado pelo caos. E não adianta dizer que não acredita. O espiritual não depende da sua crença. Ele existe, ele age, ele decide. E você vai decidir agora ou vai esperar o pior acontecer? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você pode até dizer, mas minha vida está tranquila, não vejo necessidade de mudar agora. Esse é o engano mais perigoso de todos. Achar que o aparente sossego é sinal de segurança, quando na verdade é só a calmaria antes da tempestade. E essa tempestade está se formando. Você sabe disso. Sua alma sente isso. Não é à toa que você está aqui, ouvindo cada palavra, com o coração apertado, com a respiração pesada, com as mãos suadas. Isso é o seu espírito reagindo ao chamado que estava adormecido há tanto tempo. E eu te pergunto, quantos sinais mais você precisa para entender? Quantas vezes mais Deus precisa te chamar antes que você finalmente acorde? Ele te chama em pequenos detalhes, em pequenas perdas, em pequenas angústias. Mas se você não ouve, os sinais aumentam, se intensificam, se tornam castigos inegáveis. E quando chegam nesse ponto, é muito mais difícil reverter. É muito mais doloroso. É muito mais arriscado. Padre Pio sempre alertou sobre isso. O castigo é um ato de misericórdia para quem ainda pode ser salvo, mas é um ato de justiça para quem zombou, para quem rejeitou, para quem desprezou. Não ache que você está fora desse risco apenas porque acha que não zombou explicitamente. A indiferença também é uma zombaria. A negligência também é uma afronta ao divino. Ignorar os sinais também é rejeitar aquele que te criou, que te ama, que quer te salvar. E o que estou te oferecendo aqui não é um fardo, não é uma prisão, não é um peso, é um alívio, é uma proteção, é uma oportunidade de escapar do que muitos não conseguiram, de ter acesso ao que poucos terão. Não é para todos, não será para todos, mas você foi alcançado. Agora resta saber se terá a coragem de aceitar, de agir, de se proteger. E eu sei que não é fácil. O medo paralisa, a dúvida paralisa, a vergonha paralisa. Mas não deixe que esses sentimentos sejam maiores do que a sua vontade de proteger quem você ama. Não deixe que eles sejam maiores do que a sua fé. Padre Pio não sofreu à toa. Ele não sangrou à toa. Ele não intercedeu por você à toa. Tudo o que ele fez foi para que hoje, neste exato momento, você tivesse a chance de ouvir este chamado e tomar a decisão que pode mudar tudo. E atenção, no comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua existência para sempre. Mas saiba, não foi feito para todos, só para quem está pronto para receber. Poucas unidades foram liberadas. Pegue agora, antes que seja tarde. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou no fundo da alma. Se você acha que pode continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, pare e reflita. Quantos que zombaram de Padre Pio pensaram o mesmo? Quantos acreditaram que estavam seguros, que não precisavam de proteção espiritual, que era tudo exagero? E agora choram, se arrependem, se desesperam por não terem agido quando puderam. Não se una a essa multidão de arrependidos tardios.
Seja um dos poucos que entenderam a tempo, que agiram a tempo, que buscaram a proteção enquanto ainda era possível. E mesmo que agora a sua mente tente racionalizar, tente minimizar, tente dizer que não é bem assim, sua alma sabe que é exatamente assim. Sua alma sente, sua alma percebe, sua alma entende. Por isso, você está aqui. Por isso não conseguiu parar de ouvir. Por isso está com o coração apertado e com o olhar fixo, como quem sabe que está diante de algo muito maior do que jamais imaginou. E esse é o momento de decisão. Esse é o momento que separa os protegidos dos desprotegidos, os obedientes dos rebeldes, os sábios dos tolos, os salvos dos perdidos. Não permita que o orgulho te coloque no lado errado da história espiritual que está se desenrolando diante dos seus olhos. Não permita que a teimosia te afaste da proteção que está sendo oferecida agora, gratuitamente, por amor, por misericórdia. E veja, o livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora, depois diga, amém. Eu ouvi o chamado. Eu sei que você pode estar com medo. Eu sei que pode estar inseguro, incerto, sem saber exatamente o que fazer. Mas a única coisa que você precisa fazer agora é decidir. Decidir buscar essa proteção, decidir buscar essa orientação, decidir buscar essa salvação. O resto virá, o resto será revelado no tempo certo, mas a decisão, essa é sua, e só sua. E não ache que Deus te trouxe até aqui por acaso. Não ache que você ouviu tudo isso à toa. Não ache que a angústia que está sentindo agora é em vão. Não é. É um sinal claro, direto e inegável de que sua alma está sendo tocada, de que você está sendo chamado, de que você está sendo escolhido. E você sabe, poucos são escolhidos, poucos têm essa chance, poucos ouvem esse chamado. Mas você ouviu, você sentiu, você percebeu, e agora vai agir, vai obedecer, vai se proteger, ou vai seguir como tantos que zombaram, que rejeitaram, que desprezaram e que agora sofrem as consequências eternas da sua escolha? A decisão é sua, sempre foi, sempre será. Padre Pio deixou as revelações, as orações, a proteção. Está tudo lá esperando por quem tiver a humildade, a coragem e a fé para buscar. Não é para todos. Não será para todos. Mas pode ser para você. Só depende de você. Só depende da sua decisão, agora. E eu te imploro, pela sua alma, pela sua família, pela sua eternidade, não adie, não ignore, não despreze. O tempo está acabando. A oportunidade está passando. A chance está sendo oferecida agora, diante dos seus olhos, diante do seu coração, diante da sua alma. E lembre-se, Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Agora, feche os olhos, respire fundo. Sinta a presença espiritual que está te envolvendo neste momento. Perceba o peso e a urgência deste chamado. E escolha a vida. Escolha a proteção, escolha a salvação, antes que seja tarde demais, antes que o castigo bata à sua porta, antes que a oportunidade desapareça para sempre. Padre Pio sofreu por você, ele intercedeu por você, ele deixou esse presente espiritual para você. Agora, só falta você aceitá-lo, só falta você decidir, só falta você agir. O tempo está acabando.